Boa noite, meus nobres amigos. Vocês se lembram daqueles causos contados ao pé do fogo, nas fazendas e sítios esquecidos? Reviva a nostalgia e o arrepio daquelas histórias de entidades, assombrações e tenebrosas famílias que marcaram gerações. Prepare-se para ouvir relatos autênticos que parecem saltar direto do passado. A aventura começa agora. Boa noite. Antes de começar essa história, eu preciso dizer uma coisa muito séria para vocês. O que eu vou contar agora aconteceu comigo de verdade e até hoje eu não consegui encontrar uma explicação lógica para aquilo que vivi naquela noite. Durante mais de 40 anos, eu tentei entender o que aconteceu, mas sempre volto à mesma pergunta. Como é possível conversar com alguém, caminhar ao lado dessa pessoa, ouvir sua voz pedindo ajuda e depois descobrir que ela já estava morta? Meu nome é Valdomiro Ferreira. Hoje tenho 70 anos de idade e durante praticamente toda a minha vida eu fui caminhoneiro. Rodei esse Brasil inteiro, de norte a sul, transportando cargas, enfrentando madrugadas, tempestades e estradas desertas. Quem vive na estrada aprende que ela guarda muitas histórias. Algumas são engraçadas, outras são perigosas, mas algumas são simplesmente impossíveis de explicar. E a história que eu vou contar para vocês agora aconteceu comigo quando eu tinha cerca de 30 anos de idade. Naquela época, eu trabalhava transportando cargas entre Minas Gerais e São Paulo. O caminhão que eu dirigia era um Ford F600, daqueles antigos, fortes, barulhentos, mas extremamente resistentes. Eu passava dias e noites dentro daquele caminhão, cruzando estradas longas, cercadas de matos, serras e trechos, onde às vezes você dirige por muitos quilômetros sem ver uma única casa. Naquele dia, era apenas mais uma viagem comum. Eu tinha saído de Minas Gerais, levando uma carga que precisava ser entregue em São Paulo. A viagem estava tranquila, sem nenhum problema. O sol já estava começando a se pôr e o céu estava com aquele tom alaranjado bonito que só quem vive na estrada costuma ver. Eu lembro que devia ser por volta de 6 ou 7 da noite. A luz do dia já estava desaparecendo e a estrada começava a ficar mais escura. Foi então que eu vi algo que mudou completamente aquela viagem. Mais à frente, na beira da estrada, havia uma mulher fazendo sinal com a mão, pedindo para algum veículo parar. Ela parecia bastante nervosa e fazia gestos desesperados tentando chamar a atenção de quem passava. Quem vive na estrada sabe que parar em certos lugares pode ser perigoso. Existem muitas armadilhas, pessoas que fingem precisar de ajuda para tentar assaltar caminhoneiros. Por isso, a primeira coisa que pensei foi simplesmente seguir viagem e não me envolver. Mas conforme fui me aproximando, percebi que aquela mulher parecia realmente desesperada. Ela estava bem vestida, parecia uma senhora simples, mas educada, e olhava para os lados da estrada como alguém que realmente precisava de ajuda urgente. Naquele momento fiquei dividido. Parte de mim dizia para continuar dirigindo e não correr risco. A outra parte dizia que talvez alguém estivesse realmente em perigo. No final, resolvi parar. Encostei o caminhão no acostamento e a mulher veio caminhando rapidamente até a porta. Ela parecia muito nervosa, respirava rápido e falava com a voz tremendo. Ela disse que precisava de ajuda, porque o carro dela tinha tombado no barranco ali perto da estrada e o filho dela ainda estava dentro do veículo. Segundo ela, o menino estava machucado e sangrando. Quando ouvi aquilo, olhei para frente e vi que realmente havia um barranco cheio de mato ao lado da estrada. Ainda pensei que poderia ser uma armadilha, mas a maneira desesperada como ela falava me fez acreditar que aquilo era verdade. Então eu disse que iria ajudar. A mulher começou a caminhar na frente, mostrando o caminho, e descemos pelo barranco. O mato estava amassado e havia galhos quebrados, como se realmente um carro tivesse passado por ali. Depois de alguns metros descendo, eu vi o veículo. Era um carro que estava tombado de lado entre o mato.
não estava completamente virado de cabeça para baixo, mas claramente tinha sofrido um acidente. A mulher apontava para dentro do carro, dizendo que o filho estava ali. Eu tentei primeiro empurrar o carro para ver se conseguia colocar em posição melhor, mas sozinho era difícil. Pedi que ela me ajudasse a empurrar, mas ela não ajudava. Ela apenas continuava apontando para dentro do carro, dizendo que o menino estava lá. Então, resolvi abrir a porta. Ela estava travada por causa do impacto, mas depois de muito esforço consegui puxar e abrir. Dentro do carro havia uma criança pequena chorando muito. O menino estava assustado e parecia machucado, mas estava vivo. Eu entrei um pouco no carro, consegui puxar a criança e a coloquei nos meus braços. Quando me virei para entregar o menino para a mãe, aconteceu algo que até hoje me dá arrepios. A mulher não estava mais ali. Eu olhei para os lados e não vi ninguém. Achei estranho e comecei a chamá-la, mas não houve resposta. Ela simplesmente tinha desaparecido. Naquele momento, senti um frio no corpo, mas a prioridade era salvar a criança. Então, subi o barranco com o menino nos braços e fui até a estrada pedir ajuda. Depois de alguns minutos, um carro finalmente parou. Expliquei a situação e 2 homens desceram com uma lanterna para me ajudar. Deixamos a criança no carro deles e voltamos até o veículo acidentado. Quando iluminamos o interior do carro e conseguimos virar um pouco o veículo para olhar melhor, um dos homens percebeu que havia alguém dentro. Era uma mulher. Ela estava caída no banco, sem se mexer, sem respirar. Ela estava morta. Quando eu olhei para o rosto daquela mulher, senti meu coração gelar, porque era exatamente o mesmo rosto da mulher que tinha me parado na estrada e pedido ajuda. A mesma mulher que caminhou comigo até o barranco. A mesma mulher que me pediu para salvar o filho. Mas ela estava ali dentro do carro o tempo todo, morta. Até hoje, eu não sei explicar o que aconteceu naquela noite. Talvez tenha sido apenas o espírito de uma mãe que não conseguiu descansar enquanto não tivesse certeza de que o filho seria salvo. A criança sobreviveu. Depois os parentes apareceram e levaram o menino. O corpo da mulher foi retirado e levado para o funeral. Mas aquela noite ficou marcada na minha memória para sempre. Porque até hoje eu me pergunto a mesma coisa. Se aquela mulher estava morta dentro do carro, então quem foi que me pediu ajuda naquela estrada? E assim chegamos ao fim de mais um relato. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Se você gostou do que ouviu, deixe seu joinha. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. É o seu apoio que me permite continuar para que eu siga investigando os mistérios e relatos de terror que vivem por aqui. Até a próxima.